101 A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido, certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia, falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira, que desta vez fica você baronesa, interrompi eu. Ela derreou os cantos da boca, e moveu a cabeça a um e outro lado, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. Não sei por que, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Que ela amava cordialmente a nobreza. Um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação, da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde B.V., que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim se não rebentasse na Dalmácia uma revolução, que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução. Dolorosa, formidável, os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças, toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois a Dalmácia era tão longe. 102 De repouso. Mas este mesmo homem, que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos. Não. Hei de contá-lo nesta página, fique esse capítulo. Para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. 103 Distração. Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me. Isto não se faz. Tinha razão de Plácida. Nenhum cavalheiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que o espera sua dama. Entrei esbaforido, Virgília tinha ido embora. De Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo, e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yaya, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificará tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco. E não era, cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de Plácida. Estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito. Espiando pela rótula. Coitada de Plácida. Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhãs do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores, doces, os bons doces de outros dias, e muito riso, muito afago, riso e afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura, ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia a nossa confidente e caseira, nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara, nada, nem a calúnia. Porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta. Quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou o alívio de Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de 1/4 de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo?
Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém, mas, se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Yaya, então sim, é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo este gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder, ou ainda às que recearem encarar a pupila de outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu a tenho, o gesto indicado, é mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois, estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada, quando lhe pedi desculpas das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra-se interiormente as atribuía a de Plácida. Com efeito, podia acontecer que de Plácida chorasse, ao vê-la desapontada, e, por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras. Ameaçava-me com a separação, enfim louvava o marido. Esse, sim, era um homem digno, muito superior a mim, delicado. Um primor de cortesia e afeição, é o que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca! Pobre formiga! Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo, você teme em zangar-se, que hei de dizer? Sabe que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu, com a mão trêmula, raivosa, e adeus. De Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho, ia sair, agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela, disse-lhe muitas coisas. Meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos, é matéria controversa. Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca de a pouco trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados, calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno, e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se concluis daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo a Virgília, a fim de separar os dois insetos, mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca! Pobre formiga! E Deus viu que isto era bom, como se diz na Escritura. 104, era ele. Restituiu o grampo a Virgília, que o repregou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde, tinham dado 3 horas. Tudo estava esquecido e perdoado. De Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora! Aí vem o marido de Yaya. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido, correu até a porta da alcova. De Plácida, que fechará a rótula, queria fechar também a porta de
Dentro, eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou a si, empurrou-me para a alcova. Disse a de Plácida que voltasse à janela, a confidente obedeceu. Era ele. De Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo: o senhor por aqui! Honrando a casa de sua velha. Entre, faça favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar, não veio por outra coisa. Apareça, Yaya. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou. Lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. Que é isto? Exclamou Virgília. Você por aqui? Ia passando, vi de Plácida da janela, e vim cumprimentá-la. Muito obrigada, acudiu esta. E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olhai, gentes. Yaya parece estar com ciúmes. E acariciando-a muito, este anjinho é que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha! É mesmo a cara da mãe. Sente-se. Senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Disse Virgília. Vamos juntos. Vou. Dê cá o meu chapéu, de Plácida. Está aqui. De Plácida foi buscar um espelho, abriu-o diante dela. Virgília punha o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido, que não respondia nada. A nossa boa velha tagarelava. Demais, era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominado o primeiro instante, tornará a posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, de Plácida, não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim, e abriu-lhes a porta. 105, equivalência das janelas. De Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova, e dei 2 passos para sair à rua, com o fim de arrancar Virgília ao marido, foi o que disse, e em bem que o disse, porque de Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo senão para que ela me detivesse, mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos 10 minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. E isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular, no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada, eu abri outra com o gesto de sair, e respire. 106, jogo perigoso. Respirei e sentei-me. De Plácida atroava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia, sem lhe dizer coisa nenhuma, refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala, mas adverti logo que seria pior, confirmaria a suspeita, chegaria o fogo à pólvora, e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois? Que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la ia o marido? Espancá-la ia? Encerrá-la ia? Expulsá-la ia? Estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham, com o seu aspecto seco e trágico. E eu não podia agarrar um deles e dizer, és tu, tu e não outro. De repente vejo um vulto negro, era de Plácida, que fora dentro, enfiar a mantinha, e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela, eu saberei arranjar as coisas.
Se ele estiver em casa não entro. Saiu, eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar, não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção, eu estava enfarado delas. Não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo. Deixei-me ir atrás da imaginação, vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através da chácara uma nesga do céu azul. Extremamente azul. 107, bilhete. Não houve nada, mas ele suspeita alguma coisa, está muito sério e não fala, agora saiu. Sorriu uma vez. Somente, paranhonho, depois de o fitar muito tempo, carrancudo. Não me tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer, Deus queira que isto passe. Muita cautela, por ora. Muita cautela. 108, que não se entende. Eis aí o drama, eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel, garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise, que eu não farei neste capítulo, nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa, e por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de resolver-se na lama ou no sangue, ou nas lágrimas. Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes, naquele dia, acreditai-o, que é verdade, se vos disser mais que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo, é a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da asserção, e não a aceiteis sem provas. Nem então, nem ainda agora cheguei a discernir o que experimentei. Era medo, e não era medo, era dó e não era dó, era vaidade e não era vaidade, enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio, e tudo isso dava uma combinação assaz complexa e vaga, uma coisa que não podereis entender, como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. 109, o filósofo. S. Habido que reli a carta, antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida, e um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima, no meio de tanta coisa importante obliterada escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo, que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o que era a expressão acabada de tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos no deserto, em vez de engordar tranquilamente na cidade, e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião, uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outrossim de descrever-lhe a figura, aliás muito diversa da que me apareceu no passeio público.
Calo-me, digo somente que se. A principal característica do homem não são as feições, mas os vestuários. Ele não era o Quincas Borba, era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, roufenha outrora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já desordem. Sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito, e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição, que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança. Meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada, ele subia. Quando ia cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada. E ele era de novo arremessado aos ares, descia, e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empuxar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba e Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia, e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo, admirava-lhe sobretudo o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei, na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau do quarto próprio ao corpo da guarda do corpo da guarda à rua. Quis expor-me finalmente à filosofia, pedi-lhe que não. Estou muito preocupado hoje e não poderia atendê-lo, venha. Depois, estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso, talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta. Venha para o humanitismo, ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha! Um poço. Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço, para ver sair a verdade, que não está lá. Gastaram cordas e caçambas, alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. 110, 31. Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31, e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida. 111. O muro. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Deplácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa, era um bilhete de Virgília, dizia que me esperava à noite, na chácara, sem falta. Concluía, o muro é baixo do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro,
embora abaixo e do lado do beco. E, quando ia galgá-lo, via-me agarrado por um pedestre de polícia, que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. É. Que tinha que fosse baixo? Naturalmente Virgília não soube-o. Que fez, era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar, em 30.000 pedaços, e atirá-los ao vento, como o último despojo da minha aventura, mas recuei. A tempo, o amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo. Não havia remédio senão ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou de Plácida. Onde ela disse que me espera. Não me disse nada. Neste papel. De Plácida regalou os olhos, e mais esse papel, achei-o hoje de manhã, nesta sua gaveta, e pensei que tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o, era, em verdade, um antigo bilhete de Virgília, recebido no começo dos nossos amores, uma certa entrevista na chácara, que me levou efetivamente a saltar o muro, um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita. 112. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves, na rua do Ouvidor, falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga, e deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mais de um retraimento, que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, e peço perdão à crítica, se este meu juízo for temerário, pareceu-me que ele tinha medo, e não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência, tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher, e, assim, pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido-te de novo. Insto pela boa vontade da crítica, cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais, mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião, tão curiosa. Das alcovas, obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço, que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal, teve então de simular a mesma ignorância de outrora, e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio, naqueles dias, principalmente, viu. De modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores. O tempo caleja a sensibilidade, e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso, e a atividade externa. E o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica, e estava fechado. O livro da vida, sem nenhuma página de sangue 113. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas.
Não é impossível que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda. Opinião, e tanto na ordem doméstica, como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que, ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião, para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número 114. Fim de um diálogo. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida? É impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de D. Plácida. Vá vê-la algumas vezes. Coitada! Foi ontem despedir-se de nós, chorou muito, disse. Que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora. Até daqui a talvez 2 anos. Qual? Ele diz que é só até fazer as eleições. Sim. Então até breve. Olhe que estão olhando para nós. Quem? Ali no sofá. Separemo-nos. Custa-me muito. Mas é preciso, adeus, Virgília. Até breve. Adeus.